É um privilégio e um prazer muito grande estar aqui hoje e queria agradecer à Joana, à Ana e ao Eduardo a possibilidade de partilhar convosco algumas reflexões. Pediram-me e a sensação com que fiquei que seria o mais adequado seria para esta apresentação contar um pouco algumas histórias do trabalho que fiz em vários arquivos. Portanto, o objetivo era sobretudo mostrar ou trazer histórias do Canadá, de Paris, de Portugal, da Suíça e de como é que isso interfere ou permite, ou essa colaboração permite transformar e dar corpo a uma prática historiográfica e de pensamento, de projeto e de pensamento da arquitetura. E confesso que fiquei particularmente preocupado ao longo destes 2 dias, com grande prazer, uma preocupação feliz, diria assim, porque sinto que a maior parte das minhas inquietações são também as vossas. E o que eu vi foi vários discursos extremamente ponderados, sensatos e operativos relativamente àquilo que são os arquivos e em particular os arquivos de arquitetura. E confesso que dos contextos em que venho, particularmente o contexto português, nem sempre esse vosso senso se aplica. E tenho assistido a algumas conversas próximas um pouquinho mais assustadoras. Porque há de facto uma importância que nós que trabalhamos com arquivos reconhecemos facilmente, acho que isso hoje também já aqui foi clarificado, mas que duvido que seja efetivamente uma importância política da sociedade contemporânea. Hoje falava-se, a propósito da digitalização dos processos municipais e de não se saber como é que esse arquivo vai existir daqui a uns anos para a frente. E eu acredito que isso seja não propriamente uma teoria da conspiração, mas uma vontade deliberada de omitir as práticas administrativas contemporâneas. Enfim, mas isto são algumas considerações gerais e por isso me parece enfim, que não tenho muito mais a acrescentar, senão eventualmente juntar algumas ilustrações e algumas ideias que percorrem trabalhos que tenho vindo a fazer ao longo dos últimos 18 anos, descobri agora, e que de cada um dos trabalhos tento tirar um conjunto de ideias e de possibilidades e que possam fomentar e alimentar esta discussão. E a primeira constatação não vem associada a nenhuma exposição ou trabalho em particular, tem a ver com a arquitetura ser efetivamente uma prática social envolvida no cotidiano e não ser uma prática de exercício autoral exclusivamente da arquitetura. Isso também já foi aqui dito e demonstrado com grande clareza. E os arquivos são efetivamente o momento onde essa transformação, onde esse pensamento e essa ação da sociedade se fica registada, onde estão os traços que permitem identificar as hesitações as hesitações e o pensamento, a forma como nós encaramos a cidade e a sociedade. Eu trazia aqui 2 imagens de um arquivo do Álvaro Siza, do que vou falar ligeiramente mais à frente. Isto é um momento intermédio do projeto para a Fundação de Serralves, o Museu de Serralves, uma das raras obras importantes do Álvaro Siza na cidade do Porto, onde trabalha. Isto é uma solução intermédia de 20 e tal mil metros quadrados, era um edifício bastante grande, com uma tendência maior para ser um centro de congressos do que um museu de arte contemporânea,
E isto é um artigo de jornal que está recortado e guardado no arquivo, onde fala precisamente daquilo que se tende a esquecer, que são as hesitações de um projeto e a questão de que um projeto não nasce de um dia para o outro. E o projeto foi efetivamente muito mais pequeno e foi construído e não foi apresentado como sendo o resultado de um percurso de 15 anos, se não me engano, de um percurso cheio de hesitações, mas foi apresentado como a obra do gênio arquiteto Álvaro Siza, que transforma a luz em espaços mágicos. Ainda do arquiteto Siza, também digamos, a descodificação desses elementos faz-se por folhas tão banais como esta, que é nota-se bem a caligrafia dele, provavelmente devia estar ao telefone quando estava a brincar com este clipe, mas o certo é que são as prestações dos honorários de um projeto específico. E percebe-se que a primeira prestação foi paga em 58 e que a última foi paga em 65. E isso permite datar precisamente o projeto, e isso vai trazer algumas coisas curiosas num próximo episódio, dos 8 episódios que tenho para vos mostrar. E, portanto, isto centra-se numa espécie... Os arquivos são, efetivamente, a possibilidade de falar sobre a realidade e não sobre a magia, sobre aquilo que o arquiteto faz e não sobre aquilo que se diz que o arquiteto faz. O primeiro encontro, o primeiro impacto que tive com arquivos foi com o arquivo de um arquiteto do Porto, Januário Godinho, nascido em 1910, e em que acompanhei a primeira fase de entrada do arquivo na Escola de Arquitetura, no equivalente ao arquivo aqui da FAU, no Porto. E fui com o responsável pelo arquivo de carro, e na mala do carro enfiámos todos os documentos que trouxemos da garagem ao pé da ria, enfim, de um sítio com mosquitos e umidade ideal para guardar o arquivo, para a Faculdade de Arquitetura. E tratava-se essencialmente do recenseamento. Eu estava a acabar a minha graduação e achei que seria um trabalho que me interessava fazer como estágio, que era obrigatório, e que me poderia dar pistas e informações para a elaboração do meu trabalho de graduação. E, portanto, fiz o trabalho de recenseamento do arquivo, que essencialmente foi ter uma ficha de recolha de dados, manual, como também já aqui se falou, um pincel na mão, tira os clipes de metal e faz-te a vida, no fundo. E tive que percorrer 50 ou 60 anos de todos os trabalhos deste arquiteto, eram 560 aproximadamente unidades de instalação, e a partir, digamos, dessa visão de uma vida, que é uma visão de muitas vidas, porque é um escritório com muitos arquitetos a trabalhar dentro desse escritório, pensar como é que eu, daqui a 3 meses, entrego 90 páginas escritas com um mínimo de coerência que contem esta história. E a primeira questão, talvez aqui eu devesse... Este era o slide que devia estar quando eu estava a dizer as coisas anteriores. Porque todos estes trabalhos vêm associados a publicações e exposições. E talvez comente isso no fim. Mas a possibilidade que encontrei foi uma coisa que me parece, e desde então me parece fundamental, que é desviar o olhar monográfico sobre o arquiteto e encontrar outros temas e outras estratégias. E neste caso do arquiteto Januário Godinho, por coincidência, o meu pai é de Ovar, eu conhecia Ovar, portanto conhecia aquela pequena vila, hoje cidade, e percebi que ele tinha feito 2 trabalhos importantes, que eram conhecidos na cidade, o Tribunal e o Mercado Municipal, portanto equipamentos públicos, mas que esses projetos tinham outras
outras variações. Havia projetos que não tinham sido construídos. Vê-se claramente que pretendia ser um dos arquitetos principais do país. Isto é uma fotografia do grupo de estudantes. É claro que o Januário Godinho era o arquiteto da camisa às bolas. E eles faziam parte de um grupo futurista, enfim. Isto era a fotografia dele enquanto estudante. O arquivo também tinha trabalhos académicos de estudante, mas o que me interessou no mercado de Ovar foi descobrir realmente trabalhos de muito novo. Isto é um trabalho quando ele tinha 24 anos. O irmão dele tinha uma empresa construtora, Ajuda, e conseguiram a encomenda de um mercado municipal que fazia referência direta a um outro mercado que tinha sido inaugurado alguns anos antes, em Rance, projeto do Émile Maigret, com uma abóbada incrível do Freycinet. Não vou entrar pelos detalhes do projeto. Este já é um desenho do mesmo projeto em 1950 e em que se percebe a estrutura da vila e como é que o mercado iria transformar e demolir uma igreja que ainda lá está hoje, e esta foi efetivamente a solução construída, que se colocava num ponto, nesta posição, num ponto de viragem e de ancoragem da vila e tentava construir um espaço público bastante distinto do primeiro projeto dos anos 20, dos anos 30. E, portanto, percebia-se através de dois projetos como é que o mesmo programa, no mesmo lugar, conseguia transformar a cidade. E aconteceu que ele construiu o segundo projeto, o lugar onde estava o mercado antes de ser ali construído, deixou vazio um outro espaço onde foi decidido construir o tribunal e para o qual ele também fez dois projetos. Um mais moderno, poderíamos dizer assim, com uma fachada em alumínio, uma coisa bastante mais sofisticada, e um outro em que essencialmente ocupava o lote na diagonal, e um segundo projeto que também procurava estabelecer esse espaço público. O que é que eu queria mostrar com estes dois projetos no meio de 560? É que apenas a partir destes dois projetos eu consegui falar de 300, eventualmente. Ou chamar à coação uma quantidade maior de ideias sem a necessidade da exaustão monográfica que o catálogo tornava impossível. E, portanto, muitas vezes, e perante a dimensão de arquivos como estes, vale a pena pensar na parte versus o todo. Um outro trabalho que fiz no âmbito do meu doutoramento acabou na publicação agora em 2016, portanto, 11 anos depois de o ter feito. Aliás, este livrinho do Januário Godinho fui eu que publiquei na editora, na Dafne, em 2012, 12 anos depois de ter feito o trabalho original. Agora, o que me permitiu também revisitar e clarificar alguns aspectos. E este livrinho do Charles Sicly é uma tradução para francês de uma parte do trabalho de doutoramento que correspondia, Charles Sicly, um personagem com ar de Humphrey Bogart bastante curioso. Eu chamava a atenção para o facto de ele ter morrido em 1942 em Nova Iorque, mas já lá chego. Se o slide andar para a frente. Bom, e o que acontece é que eu estava a fazer um trabalho sobre a Casa de Serralves, não sobre o museu que o Álvaro Siza construiu, mas sobre uma vila Art Deco dos anos 30, de um industrial têxtil bastante afortunado, digamos assim, e que investiu tudo na construção desta casa,
um espaço extraordinário que neste momento acho eu que está em risco, e chamou para colaborar na construção da casa 3 arquitetos franceses, o Charles Sicly, o Jacques-Émile Ruhlmann e o Jacques Rébert. Portanto, eu estava a olhar para a obra e a tentar contar a história da construção da casa, e a personagem, agora quero andar demais, e a personagem central da casa e dessa história era o Carlos Alberto Cabral, que era o cliente. E toda a história da casa contava-se a partir do cliente e não a partir do arquiteto. E o arquiteto era o arquiteto Marques da Silva. Portanto, na Fundação de Serralves havia documentação e correspondência do cliente. Na Fundação Marques da Silva havia documentação correspondente ao arquiteto no Porto, que fez o licenciamento municipal, que aliás está no Arquivo Histórico Municipal, das várias versões do projeto da casa. No Museu dos Anos 30, em Paris, estava a documentação relativa ao Jacques-Émile Ruhlmann e aos envios do Ruhlmann. Não havia arquivo, mas havia uma tese bastante bem feita e algumas pistas, e havia muita documentação do lado do cliente, da parte do Jacques Rébert, e não havia nada sobre o Charles Sicly. O que acontece é que o Sicly devia ser judeu, creio eu, e em 1941, antes que fosse tarde, fugiu para Nova Iorque, com uma paragem no Porto também, embora a relação com a casa fosse anterior. Foi para Nova Iorque, chegou a Nova Iorque e morreu. Arquivo desapareceu, não há documentação nenhuma. Portanto, toda a parte do trabalho foi feito a partir de publicações, fontes secundárias, recortes de imprensa, aparecimentos secundários do Charles Sicly noutros arquivos de Paris, e isso permitiu reconstituir a história daquele personagem, que tinha sido um personagem-chave na cultura parisiense dos anos 20, 30, e que tinha pura e simplesmente desaparecido. Há algumas referências em algumas histórias francesas, até porque fez obras importantes, nomeadamente para os Rothschild, e nomeadamente o Teatro Pigalle, que hoje também já não existe, e que foi uma obra importantíssima nos loucos anos 20. Queremos fazer a grande retrospectiva do Marques da Silva. Não, outra vez não. Todos os dias temos um arquivo a bater-nos à porta. Queremos fazer a grande retrospectiva do Cristiano da Silva. Queremos fazer a grande retrospectiva do Paula e do Bento de Almeida. Essa fez-se. E, portanto, há um pouco esta associação direta do arquivo, do autor, com a sua autocelebração, digamos assim. E neste caso do Marques da Silva, eu já tinha colaborado bastante com o arquivo e disse-lhes: não temos espaço, não temos orçamento, não temos programa, não coincide minimamente com o nosso programa, mas estamos a trazer uma exposição sobre Paris, a Paris do Haussmann. Vocês têm um fundo de arquivos dos trabalhos de estudante do Marques da Silva. Valia a pena cruzarmos as duas exposições e, ao lado do Haussmann, mostrarmos o reverso da medalha do imobiliário e os desenhos das belas artes, no fundo. Mas nunca ninguém, por acaso já houve uma tese de mestrado que identificou as datas dos trabalhos, mas o arquivo não está tratado, não temos um grande argumento para apresentar. Mas isso tem algum problema? Porque ninguém conhece esses desenhos. E encontramos uma solução bastante simples. A exposição literalmente está no reverso da exposição Haussmann. Aqui vê-se melhor. A exposição Haussmann estava no lado pintado dos painéis e do lado não pintado aproveitámos a estrutura e lançámos os 50 e tal desenhos com apenas uma capa protetora que lhes servia também de estrutura,
e eles lá ficaram 2 meses em exposição para espanto de muitos historiadores e arquitetos de Lisboa. E, portanto, muitas vezes é um pouco, e eu creio que este espírito também tem sido transposto nestes 2 dias, do pragmatismo versus a euforia. Não temos dinheiro, nem temos contexto para fazer tudo, mas alguma coisa podemos fazer e não é por isso que a deixamos de fazer. Também tive a oportunidade de trabalhar aqui em São Paulo, inclusivamente aqui na Biblioteca da FAO, e efetivamente não consegui, na altura estava a trabalhar sobre o concreto e efetivamente não consegui encontrar, ou não consegui ter acesso, diria assim, a nenhum acervo documental importante ou relevante, e para mim aquilo estava a ser bastante estranho, até um dia que tive uma sorte, e muitas destas coisas passam pela sorte do lado do investigador. Fui ao Recife, encontrei o Luís Amorim, sempre entusiasta, muito simpático. Concreto, o Cardoso é o maior. Há aqui algumas coisas na Biblioteca do Recife. E o que é que havia na Biblioteca do Recife? Havia uma caixa, que estava lá perdida, que dizia Joaquim Cardoso, com fotocópias, não eram documentos originais de arquivo, com os autos do processo de tribunal do desastre da Gameleira. E o certo é que, quando pia a justiça, as coisas piam mais fino, não é? E o engenheiro explica, com todo o rigor, aquilo que faz. E permite construir uma narrativa sobre o concreto do Brasil que não coincide com a narrativa oficial do próprio Joaquim Cardoso. Aliás, é muito bonito em algumas passagens desses depoimentos ao Tribunal, como é que o Cardoso faz esse equilíbrio entre aquilo que é o discurso público, o discurso que vem nos jornais, o discurso que é identificado e o discurso técnico, que é: não foi por minha causa que isto caiu. Portanto, essa impressionou-me muito e eu achei que valia a pena trazer esta imagem, que também vem de um arquivo de um jornal, de um jornal cotidiano do Recife, que foi o único arquivo onde eu consegui encontrar imagens. Mandaram lá o fotógrafo para fotografar a tragédia. E é uma imagem, digamos, de um certo desequilíbrio que muitas vezes que também estará provavelmente mais do lado da psicoanálise do que do lado da arquitetura, entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Bom, e queria só concluir esta intervenção e esta passagem rápida por alguns das experiências e algumas ideias com que fico das experiências que tenho tido como utilizador do lado da utilização nos diferentes arquivos, embora tenha colaborado pontualmente com alguns deles. No fundo, é assim uma espécie de incompatibilização impossível. Ou seja, os arquivos são monumentais, são enormes, são demasiado grandes, não têm a nossa escala, diria eu, que exigem condições técnicas extremamente cuidadosas, nem sempre dispendiosas, mas sobretudo cuidadosas. Cuidado e inteligências, e falou-se muito na catalogação, na identificação, na conservação, no tratamento, digamos, e são dispendiosas sobretudo do lado dos meios humanos, que são, talvez, esperemos que sejam os mais caros. Nem sempre são, mas infelizmente. Portanto, há aqui uma relação que implica um tempo lento. Tudo demora meses, anos. Um outro arquivo em que tive a oportunidade de trabalhar em 2005
e outra vez em 2012, não, desculpem, 15, portanto 10 anos mais tarde, voltar ao mesmo arquivo, foi o arquivo do NBIC, concessionário, não, o dono da patente do botão armado, como nós o praticamos mais ou menos hoje em dia, entre 1890 e 1920, que estava e que está no Instituto Francês de Arquitetura, na Cité de l'Architecture em Paris, e em que em 2005 estavam a trabalhar nele há 10 anos, já tinham feito algumas publicações em 94, 95, aliás, publicações essas que chamaram a minha atenção para o arquivo. Eu consultei e depois voltei lá 10 anos mais tarde e eles continuavam a trabalhar alegremente no arquivo. Estavam, finalmente, ao fim de 20 anos, estavam a chegar àquilo que era o projeto de classificação e de organização do arquivo, quando o acolheram, na verdade não é quando o acolheram, mas quando o começaram a tratar no final dos anos 90, no final dos anos 80. E isto para dizer que este tempo não se coaduna de maneira nenhuma com o outro tempo, que é o tempo dos investigadores. E este é talvez o choque maior e o conflito que há que ter alguma inteligência, não sei qual, mas para conciliar. Porque os investigadores têm financiamentos específicos, têm prazos próprios, têm respostas que têm que dar, senão não têm o financiamento seguinte e vão para o desemprego, e isso não se coaduna com o tempo longo do arquivo. E, digamos, esta relação da dimensão dos meios e do tempo é, digamos, uma espécie de triângulo impossível de resolver, mas com o qual temos que lidar e com o qual conseguimos, felizmente, trabalhar encontrando soluções em que usamos a cabeça de inteligência. Era isto que tinha para vos dizer. Obrigado.